Vamos seguir aqui o nosso debate para a gente continuar e trazer mais um pouquinho de análise também. Vou mudar de assunto e falar sobre as eleições do Reino Unido. O presidente da República parabenizou o novo primeiro-ministro, Keir Starmer. O André Anelli vai trazer os detalhes para a gente agora. Qual foi a manifestação do presidente? Anelli, bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente brasileiro se manifestou por meio das redes sociais, onde ele também postou uma foto com o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Na postagem, o presidente disse: "Quero saudar Keir Starmer, novo primeiro-ministro eleito pelo Reino Unido, pelo Partido Trabalhista. Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia", fecha aspas. Aqui no Palácio do Planalto, a vitória de Keir Starmer é avaliada como uma boa notícia para a esquerda política mundial. Isso porque o movimento de direita segue fortalecido e com influência sobre o Brasil, principalmente com os casos de Javier Milei, na Argentina, e a possível reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos. No Reino Unido, Keir Starmer, de 61 anos, é o primeiro trabalhista a ocupar o cargo de primeiro-ministro depois de 14 anos. O último governante do partido foi Gordon Brown, de 2007 a 2010. Keir Starmer substitui Rishi Sunak, de direita, que estava no cargo desde o ano retrasado, e agora, então, com essa manifestação, o presidente da República acaba demonstrando também um certo alívio em relação a mais um representante do mesmo espectro político na política mundial. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Então, o presidente da República dizendo que vai melhorar as relações com o Reino Unido a partir de Starmer no poder. Como é que você vê, então, o Partido Trabalhista, Gani, retomando esse espaço depois de 14 anos numa votação histórica e recorde, inclusive, para o Parlamento do Reino Unido? Olha que interessante. Em vários países da Europa, a esquerda não ofereceu uma resposta para a sua população. Mas na Inglaterra, onde a direita ficou bastante tempo no poder, também não ofereceu uma resposta para os problemas reais da população e principalmente em relação à economia. A Inglaterra hoje vive um processo de desindustrialização. Basicamente, você só tem ali serviços financeiros, uma indústria financeira muito forte, o setor de seguros muito forte, mas perde competitividade para a Alemanha, perde competitividade para os Estados Unidos e para países da Ásia. E aí tem uma grande dificuldade de crescimento econômico, além do que nos últimos tempos um processo inflacionário, e a saída do Brexit, evidentemente que do ponto de vista econômico trouxe um ônus muito grande para a Inglaterra, e agora tem uma esperança aí com o Partido Trabalhista. O mercado financeiro, inclusive, já se antecipa, as bolsas sobem com essa possibilidade de mudança. Se vai melhorar ou não, aí é outra questão. Ô, Fábio Piperno, o Starmer ele foi melhorando, né, a visão que as pessoas tinham dele a partir dos últimos anos, moderando um pouco o discurso muito voltado para a ideologia e sendo mais pragmático, mais prático, mais direto, até sisudo. Mas eu quero saber de você se esse perfil dele pode ser interessante também para o Brasil ou para as relações com o Brasil a partir do momento em que ele ocupa um partido que é de centro-esquerda. Ô, Evandro, em relação a isso, não vai mudar rigorosamente nada aqui para o Brasil e para as relações do governo brasileiro com o Reino Unido, até porque o presidente Lula também tinha ótimas relações com o premier conservador Sunak, que foi, inclusive, quem anunciou uma grande doação para o Brasil ano passado e tal. Mas veja, essa eleição tem outro aspecto que não é muito debatido aqui no Brasil e que é muito curioso, principalmente para quem defende o voto distrital. Foi uma goleada histórica, implacável, a maior diferença de número de cadeiras entre trabalhistas e conservadores, né? 412 a 121, muita coisa, não tem precedente isso, 289 de diferença, é um absurdo. Mas sabe qual foi a diferença no voto real? 10%. Os trabalhistas fizeram 34, os conservadores 24. Mas é que, na verdade, são mais de 600 eleições majoritárias. Então, os trabalhistas venceram por um pouquinho em quase todos os distritos. Sim. Não que em cada distrito isso tenha sido uma goleada. E uma coisa interessante,
Por exemplo, o partido mais à direita do Reino Unido, os reformistas, né? Enfim, o partido que mais defendeu o Brexit, teve 14%. Os liberais democratas, que geralmente são a terceira força, fizeram 12%. Sabe quantas cadeiras cada um fez? O que teve 14% fez 13 cadeiras. O que teve 12% fez 71 cadeiras. O voto distrital também possibilita que aconteça isso. Então, veja, foi uma vitória avassaladora no que se refere à representação parlamentar, mas no voto não é tão grande assim. E eu estou dizendo isso porque pode acontecer fenômeno parecido na França. Porque na França, muitos candidatos, principalmente da frente de esquerda, estão renunciando para apoiar os macronistas e algumas dezenas de macronistas fazendo o mesmo movimento. Então é possível que lá um partido que perca no voto popular acabe fazendo maioria parlamentar. Agora, Gustavo Segré, tem uma questão interessante para a gente analisar nessa vitória de Starmer, porque embora os trabalhistas tenham ocupado boa parte do parlamento, a gente percebe também que o partido mais à direita que concorria também cresceu. Então as pessoas foram ou para a centro-esquerda, numa maioria, mas muitas também acabaram escutando de uma maneira, absorvendo mais as ideias da direita, e os conservadores que estavam no poder hoje, eles realmente perderam a credibilidade para a população. Perderam e muito, porque eu não lembro exatamente os números, mas me parece que os conservadores perderam 250 cadeiras e o Partido Trabalhista cresceu 211. Praticamente o que perdeu um foi para o outro. Uma coisa muito louca para a nossa realidade política. É muito difícil pensar que alguém que votaria à direita depois trocaria integralmente e votaria à esquerda. Claro, no Reino Unido é mais um centro à esquerda e um centro à direita. Não tem tanto... Eu até vi muita gente brincando nas redes sociais, né, que a esquerda lá no Reino Unido é mais conservadora do que muito conservador brasileiro. É fato. Mas que bagunça para o Partido Conservador, porque a derrota foi catastrófica. De fato, o seu dirigente, o ex-ministro, apresentou não somente a sua demissão, obviamente, como primeiro-ministro, sino também como dirigente do partido, falou, tem que ter uma renovação. O que mostra também valores muito diferentes dos políticos da América Latina, né? Perdeu, vai para casa. Volta uma geração nova que deverá dar áreas diferenciadas. Mas eu tenho a sensação de que toda essa problemática do Partido Conservador começou lá na reunião que provocou o Brexit, em que todo mundo imaginava, vamos validar que a gente fica. As pesquisas davam que a gente fica. E quando o pessoal ele voltou, a gente sai. E isso começou a problemática que me parece que conclui agora nessas eleições. Ô Zé, e tem outra camada também que é interessante da gente analisar lá no Reino Unido, que é a centro-esquerda, ou o Partido Trabalhista, cresceu justamente no momento em que ele abandonou o discurso ideológico e passou a focar mais em questões práticas. Isso mostra, de alguma forma, que a economia é o que guia a escolha das pessoas, que a economia ou os movimentos que se prevê para ela é o que realmente importa num país quando ele começa a viver um problema que faz a população perder o seu poder de compra? Em primeiro lugar, é evidente aí, na política, eles emprestam um termo da engenharia, né, do desgaste do material, que é natural, e com o tempo, quem está no poder vai se desgastando e os eleitores querem algo novo. Isso está escrito. É uma contramão dos ares liberais e de conservadores e de direita que varrem o mundo, né? Não é só a Europa. A gente vê, por exemplo, na França. Mas o que eu entendo aí é o poder do centro. Aqui no Brasil, nós aprendemos a desprezar o centro. Chamar alguém de muralista, né, como chamava o pessoal do PSDB, que era em cima do muro, muralista mesmo, isso aí é depreciativo e tal. E eu entendo que o centro é que domina o mundo. Para onde ele pende, para onde ele vai, está a vitória. Então, na verdade, aí é o centro que se moveu ali mais para a esquerda do que para a direita e que deu a vitória no Reino Unido. Tradicionalmente, a esquerda, o Partido Trabalhista lá é forte, né?
e contesta, inclusive, o regime monarquista e tal, a monarquia, contesta tradicionalmente a monarquia, então é a esquerda. Mas aí o que eu vejo é um movimento do centro, né, que foi mais para a esquerda, que sempre o centro estava mais para a direita no Reino Unido. Houve algumas barberagens, né, na gestão, trocas sucessivas de primeiro-ministro, que não é uma tradição no Reino Unido, geralmente a política ela é mais estável. Então, é isso. Então, é uma contramão de ares liberais e conservadores que varrem o mundo, o que aconteceu. Mas não justificaria essa alegria toda da esquerda brasileira, não. Ok, Zé, o que foi, Piperno? Não, o Zé tem razão, assim, não tem que ter alegria nenhuma, porque, veja, primeiro que o presidente Lula tem aí, enfim, relações muito fortes com os dois, o que sai e com o que entra. Segundo, que eu concordo com essa análise de que é um partido trabalhista muito mais moderado, como foi Tony Blair. O que era o Tony Blair? Era o cara da terceira via. O Partido Trabalhista, ele oscilou, depois ele adernou na esquerda e tal, nesse intervalo em que ele foi oposição. Aliás, o Jeremy Corbyn, que foi um dos últimos líderes, ele era muito à esquerda, até saiu do partido e se reelegeu agora por uma margem muito pequena. Mas é importante que a gente tenha realmente essa noção de que o grande prejuízo é para a direita moderada, isso é muito perigoso. Quando um partido conservador ele perde votos para outro partido mais extremista, é lá que a gente tem que observar o risco, porque essa oscilação entre conservadores e trabalhistas, isso é histórico e vai ser sempre assim. O problema é quando chega essa outra terceira via mais extremista.